Nós aqui pedimos a Deus que Elon Musk tenha conseguido retirar os seus funcionários do Brasil e tenha os colocado em segurança, bem longe das garras da injustiça brasileira. Agora, no iniciozinho da noite, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a PGR a tomar depoimento de todos os funcionários do X. E as perguntas, pasmem vocês, já são públicas. Eu não sei qual seria a dificuldade deles estabelecerem esse depoimento, por exemplo, por videoconferência. Parece que não vai ser assim. As perguntas, pasmem, já são públicas. Nós vamos falar também, porque teve desdobramento, do caso da agressão de Glauber Braga contra o militante do MBL. Nessa edição a gente vai falar sobre declarações do presidente da UAB. Quem assistiu Ligando os Pontos comigo e Ítalo Lorenzon hoje, viu as minhas declarações em relação a esse pútrido presidente da OAB, chamei ele de hipócrita, porque na minha opinião é mesmo, e agora ele vem e defende saidinha, e ainda pensou que fosse enganar aos mais acordados da população brasileira, com aquela historinha de que tem que defender os direitos dos advogados. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nesse vídeo a gente também tem o fim de Arthur Lira, que nós avisamos, será triste, enquanto ele ficar nesse joguetinho, meu amigo, ele vai para o fundo do poço. Saibam que Janjo já está dando uma rasteira em Arthur Lira. Então vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Isso ajuda pra caramba o canal, tá, gente? Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, não custa nada você dar uma revisadinha aí na sua inscrição, certinho? Certinho, vamos lá. Vamos começar aqui com o Rômulo Dias, que disse que o rapaz do MBL que o Glauber colocou para correr hoje responde a processo por violência doméstica contra a mulher. Como eu sei que isso aí é uma apelação que não tem cabimento, como o que aconteceu hoje na Câmara, porque Humberto Costa e Janones seguem esse moço. Então, o que esse moço está querendo? Esse moço está querendo atacar a vítima, porque a vítima só tem razão quando é a vítima da esquerda. Tá? Quando é vítima contra a esquerda, aí a vítima passa a não ter nenhuma razão. Vocês viram o comportamento que toda a família Lula teve em relação à ex-namorada do Lulinha, né? Então o carinha está aqui colocando o número de processo no nome de Costernaro e disse que tem problema de agressão contra a mulher, mas o fato é o seguinte, o Glauber Braga é mulher? Não é. O Glauber Braga foi agredido? Não, não foi. Se a provocação do MBL foi no patamar do verbo, o Glauber Braga assumiu o quê? Que com ele não tem conversa, que ele não tem argumentos o suficiente para debater com um fedelho do MBL. Tá, gente, eu sei que os membros do MBL são um saco, é um chute nos fiofó, pelo amor de Deus, os caras são chatos, não falam coisa com coisa, tudo bem. Agora, um deputado federal, ele não tem o direito de expulsar nenhum cidadão, nenhum, seja do MBL, seja quem for, de dentro da Câmara dos Deputados, ainda mais na base de empurrões, chutes e pontapés. Então, não vai funcionar, filhinho, não vai funcionar. Aí, eu sempre treto com o Renato Souza lá na Rede X, né? E eu quase infartei quando ele publicou essa fala do Luiz Roberto Barroso em relação à treta que está acontecendo, né? O afastamento da Gabriela Hart. E o Luiz Roberto Barroso afirma que decisão do corregedor Luiz Felipe Salomão, que afastou a juíza e os desembargadores, abro aspas para Barroso, foi ilegítima, arbitrária e desnecessária. Fecho aspas para o ministro Luiz Roberto Barroso. Então quer dizer que o ministro acaba de assumir que pode haver decisão ilegítima partindo das mais altas cortes desse país? Quer dizer que, segundo Roberto Barroso, existe a possibilidade de existir decisões arbitrárias partindo das mais altas cortes deste país? A gente está falando de corregedoria, gente. Não é qualquer coisa, tá? A gente está falando de corregedoria. Então, assim, pode haver arbitrariedade, decisões ilegítimas. Parece que tem alguma coisa a mais no meio desse imbróglio que a gente ainda não consegue ver. Porque Luiz Roberto Barroso indo contra Lula, que nomeou Salomão,
e deve ter dado a ordem, olha, a hora H é agora, vai lá, porque amanhã vai ter o julgamento, e ela está com muitos pareceres para ser encerrado esse negócio e ela não sofrer nenhum prejuízo, então vai lá e afasta hoje. E aí o Luiz Roberto Barroso está indo contra Lula e todos os ícones esquerdistas estão dando ênfase na fala de Luiz Roberto Barroso. Deixa eu ver se eu entendi. É o PSDB, a velha estratégia das tesouras, gritando como nunca através das vozes de jornalistas de esquerda? Por quê? Porque o Chico Graziano também está aqui, ó, dando aspas do Roberto Barroso. Podemos estar cometendo uma injustiça, talvez uma perversidade, disse Barroso sobre o afastamento da juíza Gabriela Hart e votou contra o afastamento. O Chico diz que gostou do cara, sincero, direto e correto. Claro, sempre que uma autoridade decide, né, pelo que eles gostam, porque o Chico, na verdade, não é um esquerdista, né, ele é um sapatênis. Sempre é aplaudido. Agora, quando decide contra o que eles gostam, aí a coisa pega. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês da hipocrisia, puro suco de hipocrisia do Lewandowski, que foi ouvido hoje na comissão lá da Câmara, e ele foi inquirido a respeito das saidinhas. Sabe o que ele falou? Que continuar com as saidinhas é defender um valor cristão. Abro aspas para ele. Estamos defendendo o valor cristão. Fecho aspas. Pergunta: o Estado não é laico, senhor ministro? É a hipocrisia. Quando é contra cristão, o berro que a gente escuta no nosso ouvido, sem pé nem cabeça, o Estado é laico. Mas quando eles querem dar justificativa para a proteção de marginal, é isso. Porque a gente aqui está defendendo um valor cristão. É isso. Agora, por falar em hipocrisia, e ainda no assunto das saidinhas, vocês lembram um desabafo que eu fiz hoje na bancada do Ligando os Pontos com o Ítalo Lorenzon, que eu comentei desse presidente da OAB que estava tentando enganar todo mundo, porque esse ano tem eleição da OAB para a presidência? Olha aqui, ó. OAB reforça apoio e veto de Lula no PL das saidinhas. É inegável inconstitucionalidade acabar com as saidinhas, e eu destaquei aqui uma parte do trecho. A nota técnica publicada nessa segunda-feira, que foi ontem, diz que a saidinha estimula o bom comportamento dos criminosos e que o fim do benefício poderá gerar um problema ainda maior para a segurança pública. É inegável a inconstitucionalidade da extinção do direito de saída temporária para convívio familiar e para as outras atividades de retorno ao convívio social, até mesmo porque eliminar ou mitigar tal benefício gerará um problema ainda maior para a segurança pública, diz um trecho da nota da OAB que foi assinada pelo seu presidente Beto Simonetti, que não tem nem uma semana esse cara foi fazer um furdúncio lá na reunião da OAB e disse que a partir de agora eles iam propor uma PEC para obrigar o STF a restabelecer o direito dos advogados fazerem suas sustentações orais em plenário. E aí alguém ainda gritou fora Xandão e ele disse: chegaremos lá. Como, seu hipócrita? Você é um hipócrita. E eu espero, brava gente, sinceramente, que ninguém aqui que segue esse canal caia nessa galhofa. Porque o problema que nós vemos, na nossa opinião, o problema que temos hoje da justiça brasileira é a total falta de respeito do ordenamento jurídico e o direito à ampla e legítima defesa. Não é só de advogado fazer sustentação oral. Para advogado fazer sustentação oral, em primeira instância, ele tem que ter acesso aos autos. E, em primeiríssima instância, o Beto Simonetti deveria ter falado de foro do juiz da causa. O juiz da causa. Um monte de gente sem foro privilegiado sendo julgado pelo STF. É o fim da picada para esse hipócrita vir a público e dizer: porque vamos cuidar disso. Ele está achando mesmo que quem não cumpre nem o próprio ordenamento jurídico, nem as próprias regras internas, vai cumprir uma PEC. Palhaço. Ainda bem que a máscara caiu logo. Eu não estou errando ultimamente. Bem, perdão, eu abri aqui, conversando com vocês, né, pedindo a Deus para que Elon Musk tenha conseguido colocar os funcionários do X em lugar seguro, porque Alexandre de Moraes autorizou a PGR
a colher depoimentos dos funcionários do X no Brasil. E a gente aqui já tem as principais perguntas, né? E engraçado, as perguntas já são públicas. Pergunta: o inquérito não é sigiloso? Como que as perguntas serão públicas? E aí o Paulo Gonet, que é o atual PGR, ele citou os questionamentos que ele entende pertinente. Pergunta 1. Se Elon Musk tem, conforme estatuto da empresa, a atribuição para espontaneamente determinar a publicação de postagens na rede. Ai, gente. Será que o dono da empresa tem essa atribuição? Tudo bem, ele pode ter alguém para fazer o trabalho braçal, né? Mas será que ele consegue mandar esse alguém fazer esse trabalho braçal e seria uma ordem lícita dentro da empresa? Esse povo, eu não sei, pelo amor de Deus, não dá nem para comentar. Outra pergunta: se Elon Musk fez alguma determinação sobre perfis vedados por ordem judicial brasileira? Fez alguma determinação? Que tipo de determinação? O que Gonet quer saber? Se Elon Musk contou ipsis literis tudo o que aconteceu e que os perfis foram cerceados pelo ordenamento jurídico, pela solicitação judicial e não por descumprir as diretrizes da plataforma? Eu não sei, não faz o menor sentido isso aqui. Se a empresa tirou o bloqueio de perfil até agora suspenso por determinação judicial, é só digitar o nome do perfil na rede social e o senhor vai descobrir se ele desbloqueou ou não, inferno. O senhor é burro desse jeito? Todo mundo da Polícia Federal e todo mundo da PGR é burro desse jeito? E ele continua: caso tenha feito isso, a PGR defendeu que a plataforma informe quem seria competente para essa tarefa na empresa. Quem é competente é o dono. Porque agora eles vão querer criminalizar os funcionários? É uma pergunta. É isso? Vão querer criminalizar os funcionários? Quem foi que operou o PC? Quem foi que digitou a ordem, obedecendo a ordem do dono? É isso? Outra pergunta: se houve levantamento do bloqueio determinado por ordem judicial em vigor, que informem quais os perfis proscritos que voltaram a se tornar operantes. Ué, mas não é uma repetição da primeira pergunta? Bem, na minha humilde opinião, isso aqui é só para encher linguiça e para adiantar para a população, porque isso aqui vai passar na Globo, vai passar em tudo quanto é lugar, né? Dizendo: olha como eu sou bonzinho, eu só quero saber, dentro do ordenamento jurídico, se teve alguma decisão judicial que o Elon Musk mandou descumprir. Por quê? Porque decisão judicial é decisão judicial, apesar do que o Barroso disse que a decisão do Salomão é arbitrária e ilegítima, né? Então, é capaz de ter outro ser humano falho em outras cortes que podem emitir também, né? Pareceres e determinações ilegítimas. Só pode ser. Então, assim, para mim, isso aqui é só para encher linguiça, é para inglês ver, porque, na verdade, meus amigos, eu desconfio, e é uma suposição, uma mera suposição, que os funcionários do Elon Musk, se não conseguiram sair do Brasil, eles vão sentar no azeite quente com força. A coisa vai ficar preta. Imagina, o inquérito é sigiloso, mas as perguntas que a PGR vai fazer são públicas. Já está saindo aí nos portais de imprensa. Olha, sabe o que virou esse país? Uma casa de hipócrita governada por sacana, todos adoradores de Calígula. Pelo amor de Deus, que zona! E aqui, né, nós temos o print do documento oficial do Alexandre de Moraes autorizando que a PGR ouça os funcionários do Elon Musk. Bom, Ed Raposo trouxe a notícia, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Governo Lula exonerou o primo de Lira no cargo no INCRA de Alagoas. O governo federal exonerou hoje o Wilson César de Lira Santos, primo de Arthur Lira, do cargo de superintendente regional do INCRA de Alagoas. A decisão foi publicada em portaria na manhã de hoje. O documento foi assinado pelo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Celso Fernando Schiavon Aldrigue. E aí o Ed Raposo fala: Lira, meu filho, se você insistir nessa estratégia de desgastar o governo e fazer o bêbado sangrar politicamente, acho que vai se dar bem no final. Lamentamos informar, você vai se dar muito, mas muito mal mesmo. Ele não ouviu. Resultado: assim que deixar a presidência da Câmara, será atropelado sem dó nem piedade.
quando o PT está no poder, os presidentes das casas legislativas só têm duas opções: mergulhar de cabeça na bagunça ou declarar guerra. Ele não fez nenhuma coisa e nem outra. A boa notícia, Lira, é que ainda dá tempo de você fazer alguma coisa. Enfim, nós avisamos, Lira, não dá para jogar com esse tipo de gente como se você estivesse num parquinho de diversões e mal disfarçar. Amiguinho, você vai sentar no azeite quente que nem os funcionários de Elon Musk. A gente está avisando, tá? Bom, já perdeu um cargo. Qual será o próximo? E aqui a gente vai ficar de olho. Esse país está uma zona completa. Vocês imaginem um inquérito sigiloso com pergunta da PGR pública. A gente vai ter acesso às respostas também? As respostas dessas perguntas serão, na íntegra, publicizadas, porque a gente tem muita curiosidade de saber. Hein, ministro? É pergunta demais, né, gente? É querer demais. Pois é, vamos encerrar terça-feira. Esse é o terceiro vídeo do dia. Conto com você. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você já sabe o que fazer, doarpravaleria@gmail.com, porque nós precisamos do seu apoio enquanto não conseguirmos sair desse shadow ban que destrói as nossas visualizações a olhos vistos. Isso compromete muito a nossa arrecadação financeira, tá? Isso compromete, assim, o pagamento de contas básicas aqui da estrutura, tá bom? Então eu conto com você. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha fora do Brasil, seja generoso, a gente está precisando, tá bom? Então tá, encontro com vocês nos comentários. Que situação!